comecei a escrever música. Bom, na verdade não era nem música, né? Na verdade era algumas ideias que eu pegava. Eu tinha um caderninho, né? Então eu escrevia muitas coisas nesse caderninho e eu levava, carregava ele pra todo lugar, né? Ia pra praia, um monte de lugar eu carregava ele. E eu ficava escrevendo algumas coisas sobre o tempo, sobre as coisas que aconteciam comigo no dia a dia, assim, né? E eu tentava pegar pedaços dessas ideias e tentar juntar e tentar montar alguma coisa, uma poesia ou algo do tipo. Eu não tinha muita noção do que era, né? Então, era tudo embaralhado, na verdade, né? Tudo meio bagunçado, assim, até se transformar em rima, em ter um encaixe de cada estrofe. Isso foi um processo longo, né? Enfim. Cara, quando eu era pequeno, então assim, em casa eu sempre fui muito influenciado por música, tipo, por ouvir muita música, disco, né? Então, meu pai colecionava muitos discos, né? Meu pai tem muitos discos no Brasil. Então eu aprendi, então meu ouvido acabou acostumando ali no dia a dia, sempre ouvi soul, sempre ouvi funk, samba rock, então aquelas bandas grandes de funk, que tem muito metal, aquelas músicas orquestradas tipo Ray Conniff, cantores também, Billy Paul, Barry White, Bobby Womack, Average, White Band também, uma banda muito louca, assim. Vários outros nomes, assim, grandes do soul, né? Al Green também. Então, assim, eu sempre tive essa essência carreguei toda essa essência na minha infância, de ouvir sempre isso. Esse ambiente, pra mim, sempre foi a grande influência musical, de música black, né? Música da época, música que meu pai curtia. Minha mãe sempre foi um pouco mais de Beatles, de mais aquele rock mesmo, antigo e tal. Depois passou pro lado do meu pai, pro samba rock, tá ligado? Então foi bem essa mistura aí que eu aprendi a ouvir, né? Aí veio o processo de escutar rap, né? Rap gringo e tal. Então o meu irmão, ele ia na 24 de maio, ele já colava em umas festas, Projeto Radial, Clube Homes, Clube da Cidade. Eu cheguei até aí um pouco, algumas vezes assim. E então ele comprava aqueles discos de coletânea que tinham várias músicas que tocavam nas festas mesmo, né? Então eu acabei consumindo muitas dessas músicas, ouvindo muitas e tipo, gravava na fita. Eu tenho as fitas em casa até hoje, né, guardadas lá com as músicas e tal. E pra gente era inglês, né? Então a gente não entendia muito, então ali a gente só mais se ligava na batida. Mas eu comecei a perceber que a batida que tinha ali naquela música, que era o rap, que eu não tinha muita noção do que era, tinha muito a ver com as músicas que eu ouvia antes, né? Lá atrás, na época dos discos, enfim. E pra mim isso era muito interessante, eu achava muito legal, então meu ouvido já tinha acostumado com isso. Aí quando chegou o rap nacional, escutar o rap português, né, uma língua que você entende, né, a princípio, e eu já achava legal, assim, a forma que eles faziam, né, você via Tupac, você via The Roots, você via Busta Rhymes, Redman, Wu-Tang Clan, a Tribe Called Quest também. Então vários desses grupos, eles cantando, né, e ao mesmo tempo que a batida ia rolando e os caras não perdiam o ritmo. E eu achava isso incrível. Eu falo, cara, quem criou isso foi um gênio, tá ligado? Foi um gênio. Porque os caras às vezes cantam muito rápido e às vezes muito devagar, mas ali os caras vão mantendo o swing e ao mesmo tempo ou eles conversam com si mesmos ou eles conversam em grupo, ou cada um fala um relato ou uma parte. E assim, quando eu era moleque era assim que eu entendia. E quando isso foi pro rap nacional, então isso começou a ficar mais claro na minha cabeça. Eu lembro que quando eu escutei aquele hip hop cultura de rua, a música do MC Jack, Centro da Cidade, que aquela música pra mim, assim, fala muito da cidade, como que ela é, né, como tudo se mistura. E depois quando eu comecei a frequentar 24 de maio, galeria e tudo, aí eu comecei a ver o que ele cantou lá naquele disco de muito tempo, né, acho que 88, se eu não me engano. E, cara, isso foi muito mágico, assim, cara. O cara cantava uma parada e você vai lá e chega e vê tudo aquilo que a música te trouxe antes, né? Sem eu ter conhecido. Então você fala, cara, como que o cara teve essa visão, né? De ver a parada e transformar isso em letra.
E nesse tempo eu ainda não escrevia, eu comecei a mexer mais com isso bem depois, quando eu comecei a compreender, comecei a ouvir mais, colar em show, ver várias coisas e aí que isso começa a desenrolar na minha cabeça, né? Então, até eu fazendo minha primeira gravação, que foi um esboço, eu peguei base pronta e comecei a fazer, escrever ali e assim, já tinha uma essência legal, já tinha assim uma identificação, só que ainda não era nada comparado ao que as pessoas, ou grupos ou MCs já faziam, na verdade. Então, você acaba ouvindo essas músicas no rádio e tal, você acha interessante porque eles contam coisas que acontecem no bairro que eles moram, nos lugares que eles moram, e eles tentam retratar essa realidade para toda uma sociedade, para todo um povo, as pessoas que não têm a noção do que acontece lá dentro, então eles contavam esses relatos, então a gente via muito Caminho Negro, Racionais, Facção Central, RPW, RZO também, e vários outros grupos, né, da época, que ainda muitos estão na ativa hoje ainda, e Consciência Humana, DRR, né, De Menos Crime, então eu fui sempre influente nessas ideias e minhas letras começaram a sair dessas ideias, dessas influências, entendeu? Mas eu não poderia falar coisas da quebrada sendo que eu não era de lá, então eu comecei também a ouvir outros MCs, você começa a ouvir outras vertentes, outras ideias e você ali no meio de todas essas influências, dessas misturas desde o começo, aí que você se identifica, você encontra a sua identidade, entendeu? Foi aí que eu encontrei minha identidade para poder escrever as minhas ideias, assim, sem copiar as ideias de ninguém, mas sempre que sirva para mim como aprendizado e inspiração. Então isso que eu sempre levo, assim. E depois acho que eu tive que ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de paciência. Eu fiquei muito tempo parado sem escrever, fiquei mais ou menos uns 2 anos e meio sem escrever nada, pensando se realmente isso valeria a pena pra mim, se isso seria bom eu tirar essas ideias do papel, tirar esse sonho do papel, assim, foi um processo bem longo de pensar, eu acabei vindo pra cá, construindo uma nova vida aqui, então assim, a gente não sabe, o futuro é muito louco, a gente não sabe o que pode acontecer, mas espero que o futuro reserve coisas, o futuro tenha coisas boas aí e a gente vai trabalhar no presente para isso, né? E acho que é mais ou menos isso, acho que foi assim que eu comecei até descobrir aí a minha identidade, a minha essência para escrever, as minhas ideias, inspirações, enfim, sempre ouvindo muito mais do que falando, né?